Oi, gente, tudo bem? Eu sou a educadora e psicóloga Anabela e hoje a gente vai conversar um pouquinho sobre o conceito de espaço. Mas por que, professora, entender sobre o conceito de espaço para, enfim, entender a necessidade, né, da compreensão do que é conhecimento, do que é saber e da forma como a gente constrói conhecimento? É importante porque a forma como nós passamos a entender os espaços se modificou nas últimas décadas. E isso foi muito importante porque entendemos que espaço não fala somente sobre aqueles lugares, enfim, naturalizantes, né? Então, a geomorfologia de determinado relevo, a hidrografia de determinada bacia, isso também é um espaço, mas, enfim, hoje a gente vai se valer de Milton Santos, vou usá-lo, né, para falar sobre alguns conceitos, e ele traz a possibilidade de uma geografia nova, e de uma geografia que vai falar sobre o desenvolvimento humano, sobre as relações humanas, sobre a comunidade humana e a interferência, então, no espaço. Ele parte do desenvolvimento da geografia cultural e da geografia humana. E isso faz uma grande diferença na forma como a gente realiza a leitura, então, do que é o espaço. Eu fiz uma colinha e eu vou fazer o acompanhamento dessa colinha para não me esquecer de nada, tá bom? Milton Santos, ele escreve um livro muito legal que se chama... Deixa eu lembrar certinho, Por uma Geografia Nova, nossa, esqueci. Gosto pra caramba do cara, me esqueci. Por uma Geografia Nova, de 1978. Nesse momento, e aí vamos lembrar que ele teve vários orientadores, né? Então, De Fontaine, Lefebvre, Lacoste, Paul Sartre, e aí ele vai estudar pra caramba, inclusive, Hegel, Engels, Marx. Ele lê muito sobre o humanismo, sobre o existencialismo, e aí ele vai tentar, enfim, construir essa leitura do que são os espaços. E aqui não existe discriminação exata do que é lá o urbano, rural, essas questões todas que normalmente na escola a gente aprende por aí, né? Ele quer entender quais são as relações que os sujeitos estabelecem nos espaços e a partir dessas relações como é que a gente entende, então, esses fenômenos, as estruturas, os processos, os objetos, né, que estão nesses espaços. E inclusive entendendo que nós somos sujeito e objeto no momento que a gente estuda o espaço. Por quê? Porque nós, humanos, estamos o tempo todo modelando e remodelando os espaços onde estamos. E vamos lembrar que a comunidade humana hoje está em grande parte dos espaços terrestres, vamos dizer assim, do nosso planeta, ok? Muito bem. Quando ele vai estudar, então, lá em 1978, que ele vai escrever, né, para uma geografia nova, ele não escreve somente no sentido, assim, de falar sobre, o que é o espaço geográfico, a paisagem e o território, somente nesse construto conceitual. Não, ele tá indagando, ele pergunta pra caramba sobre, gente, será que nós temos apenas uma forma de entender os lugares onde a gente habita, ou será que existem muitas formas de entender? E principalmente, por que a gente ainda retira o ser humano desse lugar de compreensão, né? Porque a gente faz isso mesmo. A gente vai tentar entender determinado objeto, determinado fenômeno, determinado, enfim, né, coisa que está acontecendo aí no nosso espaço, a gente retira o ser humano, né, dessa construção do saber sobre aquilo. E não, a gente precisa inserir o ser humano, né, a comunidade humana nesse construto. E aí, dessas tantas concepções, ele começa a identificar, ele identifica, na verdade, uma questão importante. O espaço, ele é construído, e ele é construído por nós, pelos sujeitos. Professora, mas daí, sei lá, se a comunidade humana não estivesse na Terra, o espaço não existiria? Claro que existia, gente. Mas o que Milton Santos está propondo é que a gente precisa vislumbrar essa questão de espaço a partir do que o ser humano, das tantas variáveis que o ser humano vê naquele espaço e como ele modela e remodela aquele espaço, ok? Falei muitas vezes a palavra espaço, né? Muito bem. Entender também que o espaço, na verdade, o Milton Santos escreve sobre uma totalidade do espaço. O que é isso? Então, pensar que existem os lugares, existem, né, aquilo que está para o molecular, mas existe o que está para o molar, para o grande, para o macro, que seria esse grande espaço onde nós estamos. Então, existe esse total, mas existe aquilo também que são as pequenas estruturas. E uma está o tempo todo refratando, né? Ou seja, uma está projetando, uma está atravessando o tempo todo a outra. Vamos pensar, municípios, estados, países
os municípios não estão flutuantes no espaço, eles estão instituídos dentro os municípios estão instituídos dentro dos estados que estão instituídos dentro dos países. Ainda que aqui a gente esteja falando sobre o conceito de território, é só para vocês entenderem que existem microestruturas e macroestruturas, né? Moleculares, molares. A gente então vai identificar um espaço como um processo. O que isso significa? Significa que eu não posso entendê-lo como pronto, né? Ah, professora, mas você não disse, sei lá, um país não tá pronto? Bom, gente, tá pronto nesse momento, no aqui e no agora que a gente tá vivendo. Daqui a um tempo pode ser que esta fronteira desse país se torne outra coisa. Então, a gente precisa entender a geografia, o espaço, as relações como híbridas. Aquilo que está hoje pode não estar amanhã. Isso é importante da fala dele. Não é possível, então, construir uma definição única do que é espaço, da forma como a gente compreende ele, né? A gente precisa, inclusive, entendê-lo como coisas, acontecimentos que estão circulando, se diversificando e ampliando-se o tempo todo. Nós, humanos, acabamos, então, por produzir realidades, só que é importante entender isso. Nós, humanos, produzimos realidades no plural, ok? E entender que, inclusive, aquilo que está para mim é realidade no aqui e no agora não é o mesmo do que aconteceu um tempo atrás, passado, e pode ser que lá na frente se torne ainda outra coisa, tá? É difícil, então, entender aquilo que está para o real do outro espaço, porque aquilo que eu vivo no meu espaço, né, por exemplo, no meu município, está para as relações que foram construídas entre os atores sociais daquele espaço, né, daquela comunidade. E isso, então, vai falar sobre acepções do que é o espaço, acepções daquilo que eu entendo sobre o lugar onde eu estou vivendo, sobre a forma como eu me relaciono com as pessoas, e isso vai se tornar também variável. Essa concepção, então, de coisas que estão fixas, paradas, nada é mutacionado, não é muito legal. E aí Milton Santos escreve, então, nesse livro, 1968, que o espaço, ele é mutável, que ele é flexível e que, olha que importante, ele detém significações, tá? O que são significações? Nós falamos sobre o espaço onde a gente está vivendo e sobre as coisas que, enfim, transformamos e sobre as formas como nós ocupamos esses tantos lugares. Essas significações são diferentes conforme a ocorrência e decorrência da história, ou seja, a depender de como a comunidade onde está inserida, né, no espaço onde está inserido, vai compreender este lugar, essas relações de um jeito ou de outro. O espaço para ele, justamente porque Milton Santos tem uma leitura, né, ampla, o espaço para ele sempre estará no contexto histórico. O espaço fala sobre a memória, sobre a identidade, sobre, enfim, todas essas heranças comunitárias que são diluídas, que são vivenciadas, né, pelos sujeitos e a forma como nós nos identificamos com aquele recorte espacial. O espaço, ele teria, então, um conceito central, mas não vamos nos fixar somente a ele. E esse conceito central para Milton Santos estaria no conjunto de formas representativas das relações humanas estabelecidas naquele espaço, naquele recorte. De novo, eu não posso dizer que aquilo é uma célula e que ela não está vinculada a outras tantas estruturas, né, da paisagem, do contexto, mas eu preciso entender aquele recorte espacial a partir das relações, então, que são estabelecidas entre os sujeitos ali. Uma coisa também que ele escreve que é fantástico é que todo e qualquer espaço fala sobre campo de forças cuja formação é desigual. Então, ele já insere aqui que espaço, depois ele vai escrever sobre isso lá em Território, que espaço traz muito essa relação polarizante, complementar das relações tensionais entre as estruturas sociais, né? Isso é bem interessante. E aí ele traz uma palavra que eu acho muito legal, o espaço, uma frase, né? O espaço é um reflexo social, olha lá, e
é uma instância de uma totalidade, né? Então, o espaço ele é uma instância de uma totalidade muito maior, que tem sim determinada autonomia, mas não se esqueçam que esse espaço será sempre, então, reflexo das relações humanas estabelecidas naquele recorte. Ele será sempre um sistema complexo de objetos e ações, onde a instância social, não vamos nos esquecer disso, é expressa e é concreta, ok? Muito bem? Resumido? Beleza. Então, muito bem, gente. Até o próximo vídeo falando sobre território.